Bem, gente, estamos aqui para falar sobre assunto interessante. Alimentos artificiais podem levar ao suicídio? Então, primeiramente, vamos ver o que são alimentos artificiais. Os alimentos industrializados são produzidos por indústrias de grande porte, envolvendo várias etapas técnicas e adição de ingredientes durante a fabricação desses alimentos, como açúcar, sal, óleo, gordura, ingredientes de uso exclusivo das grandes indústrias, como conservantes, corantes, emulsificantes, entre outros. Entenda a diferença entre alimentos naturais e industrializados. Seguir uma dieta saudável ajuda a prevenir e tratar uma série de problemas de saúde, como a pressão alta, diabetes. Apesar disso, nem todo mundo consegue manter esse hábito, seja pela correria do dia a dia ou pela falta de informação. A boa notícia é que alimentar-se bem adequadamente é mais fácil do que se pensa. Para isso, é importante dedicar algum tempo do seu dia para planejar suas escolhas e aprender conceitos importantes, como a diferença entre alimentos naturais e industrializados. O tipo de processo determina o perfil do nutriente e do sabor do alimento. Em geral, quanto mais processado, porém, menor o seu valor nutricional e maior a qualidade de substância nociva à saúde. Alimento ultraprocessado tende a apresentar elevado índice de sódio e de açúcar, que pode causar doenças como hipertensão e diabetes. Aqui, alimentos naturais são obtidos diretamente de plantas que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Exemplo, legumes, verduras, tubérculos e castanhas e nozes. Alimentos processados são fabricados essencialmente com adição de sal, açúcar a um alimento natural ou minimamente processado. Eles são derivados diretamente de alimentos que são reconhecidos como versão dos alimentos originais. Exemplo, queijo, pão, sardinha, enlatados, frutos em calda e frutas cristalizadas. A partir daí, percebe a principal diferença entre alimentos naturais e industrializados. Alimentos ultraprocessados são feitos inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos como óleo, gordura, açúcar, amido e proteína, substância obtida por reações químicas a partir de componentes de alimentos como amido, modificação de gordura hidrogenada e substância sintetizada em laboratório com base de materiais orgânicos, como o petróleo e o carvão, a exemplo. Aqui, o que tem a ver tudo isso? Então, a gente falou um pouco sobre os alimentos, né, artificiais. Então, nós iremos entrar aqui na parte do sistema nervoso. Para que o sistema nervoso exista, precisa que existam os órgãos. Moléculas formam substância, substância forma estrutura, estrutura forma célula e célula forma tecido. Tecido forma órgão e órgão forma sistema nervoso. E o sistema nervoso forma o corpo do indivíduo como todo. Nós somos um conjunto de sistemas harmoniosamente atuantes. Nossa estrutura atômica funciona obtendo uma lei universal, chamada uma lei unidade na universidade. A lei da unidade e da diversidade caracteriza por ter coisas diferentes, mas trabalha junto. Aqui a gente fala sobre que o sistema do corpo humano funciona em um conjunto, como uma verdadeira cooperativa. Cada um preenche sua própria função vital, mas todos trabalham junto para manter a saúde e a eficiência. Então, aqui está falando sobre o trabalho dos órgãos, né? Então, a gente sabe que é importante que todos os órgãos estejam funcionando para você ter uma boa saúde. Então, o que a gente vai falar? O que é doença psicomática? São aquelas relacionadas à emoção, sentimento e pensamento. Uma doença psicomática, portanto, não apenas afeta o corpo, ela também é origem da alma e do psicológico, podendo causar sintomas de doenças físicas. Aqui, a depressão é dividida em três partes. É o inconsciente, presente e a hemostasia enfraquecida. Então, vamos entender um pouco. Inconsciente e subconsciente. Inconsciente, de acordo com o estudo de Freud, o inconsciente tem a capacidade de desencadear doenças, neuroses, distúrbios e outros problemas mentais. Por sua vez, o subconsciente está localizado abaixo da consciência e pode ser facilmente acessado se você se esforçar para isso. Qual a causa de uma doença psicomática? Não há uma regra que prevaleça, mas sim uma predisposição pessoal
orgânica de como seu corpo e seu psicológico estão respondendo, reagindo às suas condições de vida e saúde. Então, a gente vai entender um pouquinho em relação ao que tem a ver uma boa alimentação e a ver em relação à reação, né, ao dia a dia que nós passamos. Então, aqui, ó, em geral, mudança significativa que passamos em nossa vida pode ser fatores fundamentais para a análise. É a primeira parte que nós vamos falar sobre a primeira etapa, sobre o inconsciente. Traumas, eventos marcantes, conflitos familiares e trauma de infância costumam nos deixar mais angustiados, ansiosos e desmotivados com a vida. Então, aqui está falando sobre a questão do passado, né? O consciente, violência psicológica, abuso e conflito amoroso, bullying na escola e violência doméstica também são fatores a serem considerados. Aqui a gente está falando sobre a segunda etapa, que é o presente. O problema profissional, seja por excesso de trabalho ou falta dele, em situação de desemprego, o lado profissional mexe muito com o psicológico de todos nós. Além disso, a transição da carreira ou insatisfação com a carreira ou emprego também são fatores comuns nesse caso. A terceira etapa, que na verdade não seria a terceira etapa, essa parte homostasia enfraquecida é o desequilíbrio de excesso de toxina, quando não é eliminado pelas fezes, pela urina, quando a pele não soa, quando o intestino não elimina as toxinas, ele vai atrapalhar os órgãos a fazer o seu trabalho. E muitas vezes, quando você não tem alimentos artificiais, automaticamente você não vai ter, você vai acabar tendo uma homostasia enfraquecida. Então, o sistema do corpo humano funciona em conjunto com uma verdadeira cooperativa, como eu já falei. Aqui a gente fala sobre os 4 meios de eliminação de toxina, que aqui digo que é o tripé, né? As 4 partes importantes para que o seu corpo possa funcionar adequadamente, que é o pulmão, que elimina o gás carbônico, o rim, que é a urina, a pele, o suor e o intestino, que são as fezes. Quando você a consequência da desobediência das leis naturais. Então, uma das leis naturais vai caber o quê? Desarranjo funcional orgânico, homostasia enfraquecida e perda de equilíbrio integral do ser. O que é essa desobediência? É uma má alimentação. Então, se você não tem uma boa alimentação, você não alimenta com frutas e verduras, automaticamente vai ter o desarranjo funcional. Aí tem a questão do ar, do exercício, de dormir bem, temperança. Tudo isso engloba, né, na questão da desobediência das leis naturais. Aqui a gente pode trabalhar ansiedade e tristeza. Muitas pessoas não controlam esses sentimentos, geralmente buscam se isolar e deixar de tentar superar esses problemas. A ansiedade, gente, tem vários motivos. Aqui eu trouxe temperamento melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Então, assim, a pessoa que tem um temperamento colérico e sanguíneo, geralmente são mais extrovertidas e possuem tendência ao estresse. São pessoas que são líderes. Já as pessoas com temperamento fleumático e melancólico são mais introvertidas e têm uma tendência à depressão. Essa parte aqui, ó, tem tendência à depressão. Não significa que uma pessoa colérica e sanguínea, ela também pode ter depressão. A diferença entre o fleumático e o melancólico para esses dois aqui temperamento é que o fleumático e o melancólico, ele acaba guardando para si. Então, ele é uma pessoa que não chora, é uma pessoa que não desabafa, ele guarda para si. Já o colérico sanguíneo é uma pessoa mais explosiva, ele se desabafa, né? Pessoas que choram com facilidade, né? Por mais, e aquilo aí acaba até aliviando essa parte. Agora, nós vamos chegar numa parte importante. O que tem a ver uma boa alimentação com o sistema nervoso? Primeiramente, trabalhar com os 4 meios de eliminação de toxinas. Trabalhar com o seu rim, com o pulmão, com a pele, né? E com o intestino. Aí vem a questão, se você tem os 4 meios de eliminação de toxinas, está enfraquecido, automaticamente você não vai conseguir fazer a absorção das vitaminas e minerais e você não vai ter uma homeostasia equilibrada. Ou seja, ou também se você não tiver uma boa alimentação de fibra, de frutas, verduras, os alimentos artificiais, eles não têm fibra, né? Então, vai atrapalhar o quê? Saber lidar com as emoções. Então, automaticamente, lembra que a gente fala sobre aquelas etapas da questão do inconsciente, do presente, é através da alimentação, né? O sistema nervoso ele precisa de alimentos que ajudem a gente saber lidar
com o dia a dia, né? A gente falou aqui da questão da tristeza. Tem aquela tristeza normal, eu querer ir para a praia hoje, choveu, eu fiquei triste. Mas tem aquela tristeza que às vezes significa que é falta de vitaminas e minerais. Aqui, primeiramente, de que forma trabalharemos, né, para você ter, assim, saber lidar com as suas emoções, né? Você pode trabalhar através da sua alimentação, você pode trabalhar através dos seus 4 meios de eliminação de toxinas, rim, eliminar urina, beber 3 litros de água por dia, pulmão, eliminar gás carbônico, pele, suar, intestino, eliminação de toxinas. Então, qual a importância do intestino na questão do sistema nervoso? Né? E até questão, aí o que intestino delgado ajuda a absorção dos nutrientes. Então, as pessoas que têm problema de diarreia, pessoas que têm problema de prisão de ventre, automaticamente, né, eles não vão conseguir fazer absorção dos nutrientes, mesmo que comece alimentações saudáveis. Então, para quem não come alimentação saudável, principalmente alimentos artificiais, automaticamente não vai ter fibras e não vai poder ajudar o intestino. O intestino grosso ajuda a eliminação de toxinas. E o intestino também é a questão da serotonina. Então, para a produção da serotonina, é responsável pela sensação de prazer e bem-estar, necessidade de colafatores fundamentais para a sua síntese. E é através do intestino que se adquire uma serotonina. Então, se a pessoa não tem uma boa alimentação, ela não vai ter serotonina, praticamente ela vai ter problema de prisão de ventre, ou ela vai ter muita diarreia também. Aí a gente entra na questão da suplementação das vitaminas, que vem automaticamente através de uma boa alimentação. Tem a questão da suplementação, que às vezes a gente não consegue automaticamente, às vezes, conseguir tudo numa boa alimentação. Mas se uma pessoa só come alimentos artificiais, automaticamente ela vai ter deficiência de vitamina. Aqui, a amarela não tem vitamina. A azul tem, mas não é suficiente. Verde está ok. Então, a deficiência de vitamina pode não ser a primeira coisa que você pensa ao considerar as causas da depressão. Médicos e psiquiatras realmente recomendam vitamina para a depressão, mas claramente o cérebro humano não consegue utilizar todo o potencial quando falta os nutrientes essenciais. Para mim, as vitaminas e minerais não é a causa da depressão, mas ela ajuda a gente saber lidar com o dia a dia, com todas as nossas dificuldades, tanto em coisas do passado como ao presente que você vive, porque cada dia é um desafio. Então, se você não tem uma alimentação rica em fibras, não tem alimentação em vitaminas e minerais, automaticamente você não vai saber lidar com os seus problemas. O cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, depressão e os outros transtornos do humor. Algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o humor, enquanto outros fornecem energia para as células cerebrais ou a protegem de danos. Estamos começando a nos conscientizar de que o nosso consumo afeta a nossa saúde física e bem-estar. No entanto, na maioria das vezes, não fazemos uma conexão de alimentos que comemos com o funcionamento do nosso cérebro. Estamos começando a nos conscientizar de como afeta a nossa saúde física e mental, é o que eu acabei de falar. Inclusive, é uma das vitaminas essenciais para a produção de serotonina, o químico cerebral responsável pela regulação do humor, por isso melhorar os sintomas da depressão, a vitamina B12. Então, às vezes, tem pessoas que têm falta da vitamina B12, né? Vitamina complexo B, né? É uma das vitaminas que é bom para a questão do sistema nervoso. O selênio, né? O selênio não só é ótimo para o sistema imunológico, seguramente, mas importante também, atua contra a inflamação e favorece suporte para a formação. Aqui também fala sobre a importância do selênio para a questão do sistema nervoso, né? Aqui, estudo tem demonstrado que baixo nível de selênio, particularmente em jovens, aumenta o risco de depressão. E o nível de selênio muito alto também resulta em negativo. Né? Nada, tudo tem que ser em equilíbrio. Vitamina D é conhecida como vitamina do sol. É um nutriente extremamente solúvel em gordura. Isso ajuda a melhorar os ossos saudáveis e fortes. E ajuda no crescimento celular e beneficia a função imunológica do nosso corpo. Mas também ajuda também na questão, né, do sistema nervoso.
Magnésio é importante para muitos aspectos diferentes na nossa saúde. Ele é responsável por ativar mais de 300 reações diferentes no nosso corpo. É crucial para a transmissão nervosa, contração muscular, né? Então, aqui ele é muito importante para a questão do sistema nervoso, né? Então, aqui fala, uma xícara de espinafre cozido possui cerca de 157 miligramas de magnésio. Aqui, gente, o triptofano é um aminoácido essencial utilizado para o cérebro e também até a vitamina B3. Sabia que a falta de vitamina B3 faz a pessoa chorar? A pessoa chora sem saber o motivo e ajuda também a produzir a serotonina. Aqui fala aqui, ó, para que serve o triptofano? Prevenir ajuda o tratamento de depressão, previne, diminui o estresse, aliado ao sono, diminui a hiperatividade e melhora o humor. Então, gente, eu tive experiência com essa relação que é o triptofano, né? Eu fiz um exame, que é a biorressonância, eu tinha feito a primeira vez, eu tinha falta de algumas vitaminas, sim, mas eu já tive problema de depressão, e quando eu fui fazer a segunda vez, realmente tinha dado uma recaída e constatou que o meu triptofano estava baixo. Eu não estava sem, mas estava faltando um triptofano, né? Então, assim, a importância, né? Por isso que aqui fala, as vitaminas sozinhas não serão responsáveis por evitar ou curar doenças mentais. No entanto, certo que inclui os alimentos ricos nos elementos citados acima como parte de sua dieta, pode contribuir para o funcionamento mais saudável do cérebro geral, especialmente com uma combinação com exercício diário. Então, assim, na verdade, você ter uma boa saúde mental, a alimentação ela é fundamental, claro, sim, mas tem os 8 remédios naturais, e assim, o que a gente quer trazer aqui, né? Alimentos artificiais podem levar ao suicídio? Infelizmente, sim. Por quê? Porque se você come muitos alimentos industriais, você não come fibra, você não tem uma boa alimentação. Infelizmente, você não vai saber lidar com o dia a dia. Os desafios, cada dia é um desafio. A gente pode observar que é aquela parte que fala sobre a questão do subconsciente, consciente, coisas que aconteceram no passado que acabam refletindo no seu presente, você vive aquilo. Repare que as pessoas que têm, um exemplo, abuso sexual, automaticamente ela leva o quê? A forma de ela superar aquilo ali, ela vai para onde? Para a alimentação. E ela acaba fazendo o quê? Com menos alimentos artificiais. E acaba tendo a questão da obesidade e acaba, infelizmente, muitas delas sendo obesas. Né? Por quê? Porque o sistema nervoso não está preparado para lidar com as emoções do dia a dia. Ela já passou um trauma, não tem uma boa alimentação, e automaticamente pode ocorrer também a questão do suicídio. E você pode observar que o suicídio, às vezes, acontece por coisas bestas. O que é que eu quero dizer? Você passa todo dia por desafio. Passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira. E, às vezes, a coisa até besta. Um exemplo, eu conheci um rapaz pela internet, ele tinha síndrome de Down e já tinha problema de depressão, né? E ele estava conversando comigo, falando, né? Ele tinha uma noiva que tinha síndrome de Down e descobriu que ela tinha epilepsia, quase o nome não sai. Então, ele recebeu aquele pacto, né? Ele já estava com problema no trabalho, né? E, assim, ele recebeu aquela notícia, e aquela notícia não foi boa para ele. Né? Não foi bem explicada, não chegou alguém para conversar, não, isso aí tem jeito, pode tomar remédio. Aquilo ali foi o ponto de partida. Ele já tinha problemas. Possa ser que não tinha uma boa alimentação. Estava faltando vitaminas e minerais. E aquilo ali levou ele ao suicídio. Então, às vezes, tem eu conheci uma história de um rapaz, né, que um dia estava falando sobre Deus, postando sobre a Bíblia, e no outro dia, infelizmente, suicidou. Então, assim, às vezes, são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que acabam levando até o suicídio. Então, gente, tudo isso quer dizer o quê? Que nós devemos cuidar da nossa alimentação. Porque a gente sabe que cada dia é um desafio. Né? Você tem que levantar para trabalhar, você tem que levantar para fazer as suas coisas, você tem que viver e lutar, independente de seja bom ou ruim. Mas a alimentação, ela vai sim ajudar você a lidar com
a sua vida, o seu estilo de vida é assim fundamental, tanto a questão dos remédios naturais como também da alimentação. Então, tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Até a próxima aula.